Olá pessoal, Jean Krause, Vinícola Cooperativa Nova Aliança. Nós começamos hoje, finalmente, o nosso curso, né? O nosso curso Iniciando ao Mundo dos Vinhos. A ideia é do zero passar para vocês uma dica, muita coisa interessante, para que vocês tenham uma base no mundo do vinho, né? Quem nunca ficou na frente daquelas prateleiras de adega em algum local e perdidos, né? Porque tanto rótulo, né? Chegando a ter 500, 1000, 2000 rótulos, isso traz grandes dificuldades na hora de escolher um bom vinho para você fazer o seu evento, ter um jantar, ter uma experiência na sua casa, ou por que não tomar sozinho, né? Enfim, apesar do vinho ser uma bebida há muito tempo já comemorada a se tomar entre amigos, né? Uma bebida que traz grande experiência para os amigos. Afinal, ninguém faz amigos bebendo leite, já viram essa frase? Se usa muito no mundo do vinho. Pensando nisso, nós organizamos um curso a partir do básico e vamos começá-lo a partir das primeiras páginas. A primeira página é a importância da adega e página 2 sobre uvas viníferas e uvas americanas e francesas, viníferas e não viníferas, quais as diferenças, né? Às vezes na adega o pessoal comenta e clientes em geral, o pessoal em geral fica perdidinho, né? Então tem grandes diferenças. Então primeiro vamos ter um vídeo falando sobre a importância da adega e depois os vídeos sobre as uvas, os tipos de uvas, beleza? Importância da adega. A adega num setor, seja ele restaurante, seja ele empório, seja ele supermercado, atacado, hoje comumente está mais voltado o crescimento gigantesco em atacados e começou em varejo, principalmente agora em atacados, né? Então a variedade na adega tem crescido muito, o atendimento tem crescido muito e sua experiência de compra tem crescido muito juntamente. Ainda bem, para todo mundo. Afinal, cada vez mais tem opções novas, tipos de vinhos diferentes, regiões diferentes, e você não precisa armazenar volume em casa, você tem algo pronto, e lá vai lá e pega e fica mais fácil para você degustar. Mas enfim, por onde começamos? Essa adega é importante porque, primeiro, ela traz variedade para o seu dia a dia, você vai numa rede, vai num local e você pode utilizá-la ali para pegar a variedade para ti, mas também ela é importante porque ela traz grandes oportunidades para aquele setor, né? Seja no restaurante, seja empório, seja no supermercado, no atacado. Supermercado atacado, lógico, traz clientes que vão comprar vinho e vão comprar outras coisas, acabam comprando vinho. Então você tem ali uma variedade muito maior e muitas vezes com atendente. No caso do empório, o empório tem uma variedade de itens, não é só o vinho. Então você vai lá comprar frios, você vai comprar patê, você vai comprar tantas coisas e acaba levando o vinho. No caso de outros locais, para você ter uma ideia, encontra-se adega hoje até em postos. Estive rodando recentemente, vi várias adegas em postos e que tem um giro muito bom também. Então o Brasil ele está começando a tomar vinho. O brasileiro, para você ter uma ideia, há alguns anos atrás o Brasil chegava a tomar 1,5, 1,8 litros por pessoa. Atualmente um brasileiro toma 2,8, 2,5, subindo aí até quase 3, chegou na pandemia. Então, imagina, 3 litros por pessoa é algo imaginável quando eu comecei no vinho há 25, 24 anos atrás. E hoje um brasileiro toma em média 2,8, 2,7, quase 3 litros por pessoa. Como calculamos isso? Falamos 3 ou 2 litros por pessoa porque pegamos o volume de populacional e dividimos pelo volume de garrafas vendidas. Aí você tem uma média, né? Tirando quem bebe mais, quem bebe menos, uma média de consumo brasileiro. E o Brasil está entre os países que mais cresce agora esse ano em consumo. Continua crescendo. Alguns países caindo e o Brasil continua crescendo. Grande parte do brasileiro está começando a tomar vinho. Então está começando a tomar aquele vinho de entrada, um vinho mais levinho, um vinho meio seco, por que não? Suave, por que não? É comum encontrar em redes, lojas, em supermercados, em geral, em adegas, vinhos meio seco. Afinal, a maioria chega, para vocês terem uma ideia, numa adega, por exemplo, de varejo atacado ou adega normal, de volume, chega a 50, 60, 70% às vezes do vinho vendido serem vinhos de mesa, ou vinhos suaves, ou vinhos meio secos, que existem de vinhos com uvas viníferas feito com uvas viníferas e também é meio seco ou suave. E vamos falar agora um pouquinho para vocês. Nós temos 2 uvas que produzem o vinho, a uva americana e a uva francesa. A uva vinífera e a uva não vinífera que nós chamamos, né? Então você tem uvas de mesa que também chamamos, que é aquela uva que nós compramos na feira, Santa Isabel, Niagara, uma uva chamada Bordeaux, que também é uma uva não vinífera, uma uva de mesa. Então você tem vinhos de mesa que você encontra em grande volume no Brasil. Então você tem várias marcas aí que você encontra no mercado. A Nova Aliança tem uma marca muito bacana que chama Colina. Então vinho seco, vinho tinto suave, branco seco, branco suave, agradabilíssimos para tomar, tem entre os melhores e com preço um pouquinho abaixo dos tradicionais. Então isso é a grande vantagem da Nova Aliança. Afinal, o brasileiro começa por aí. Então são muito importantes esses vinhos de mesa.
Como eu reconheço isso, gente? Onde eu vejo isso? No rótulo, por lei no Brasil, tem que estar escrito vinho tinto de mesa, vinho branco de mesa, vinho rosé de mesa. Esse é o grande diferencial para você destacar como é que é, para saber ali. Um grão, um indicativo é muitas vezes o preço, é um vinho mais de entrada mesmo. Inclusive é um vinho brasileiro que permite se colocar açúcar industrial. Isso mesmo. O açúcar industrial ele é adicionado em alguns vinhos, por lei, é permitido no Brasil. Esse processo é chamado chaptalização. Então eles fazem esse processo, que foi inventado, né, organizado por Eugene Chaptal, e levou o nome de chaptalização, que adiciona açúcar para fazer um vinho meio seco ou suave. Isso dá os resultados para o volume que nós vendemos, beleza? Primeiro ponto. Vinho, uvas francesas ou uvas viníferas são as uvas que nós encontramos nos vinhos finos. Como eu encontro, qual a diferença? No rótulo tem que estar, por descrição ali, vinho tinto fino, vinho branco fino, vinho rosé fino. Pode até estar vinho tinto de mesa, mas pode estar vinho tinto de mesa fino. Isso quer dizer que são feitos com uvas viníferas ou uvas francesas, ok? Entre elas estão Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Aragonês. Em países da Europa é comum você ver o nome da região e não o nome da uva, então a gente vai ter aula sobre isso também. Mas é importante saber que nós temos dois tipos de uva. Fazem uvas de mesa e que fazem vinhos finos. Uvas de mesa, aquelas uvas que compramos na feira mesmo, Santa Isabel, Niagara, etc. Vinhos finos, as uvas que nós vemos a grande parte de países da Europa, que no Brasil, Cabernet Sauvignon, Carmenère e alguns países na Europa, é o nome da região que vai no rótulo, não é o nome da uva. Mas vamos ter uma aula específica sobre isso também. E é importante lembrar que tem o processo de chaptalização nos vinhos de mesa e até alguns vinhos finos, né? Que aqui no Brasil tem algumas partes que ainda permitem, tá? Então é importante isso. Só que também temos os vinhos suaves que não vai açúcar industrial, ok? Isso é uma partinha pequena. Nós temos uma grande parte de vinhos finos que não se adiciona açúcar industrial. Ele é feito com açúcar residual da uva. Então, por exemplo, o meio secos é o caso, por exemplo.